Senhor, boa tarde, Tainamã, do portal Vovô Brasil, prazer falar contigo. Eu gostaria de saber no que vai consistir o teu trabalho na base e quais são os primeiros passos, as primeiras atividades nessa tua função. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade, Eu tenho um lema comigo que sempre prego para os meninos, para as pessoas que convivem comigo, que a gente só colhe o que planta, E eu tenho uma história linda nesse clube, Graças a Deus, como atleta, como diretor do profissional e depois como coordenador da base durante 3 anos. E voltar para cá, para mim, sempre é um desafio, E me considero um cara preparado, A gente já tinha conversado há bastante tempo com o Dr. Omar sobre esse retorno em relação ao planejamento. E os primeiros passos será apresentar para os senhores, a nova casa da base, a nova estrutura que será no SESI Cambona, ali no centro, ali próximo ao antigo Mutange, Então, nós já temos já um campo, academia, fisioterapia. Então, assim, desde dezembro que nós já tínhamos fechado esse contrato com o SESI, para que pudéssemos retornar às atividades da base, que possa ser um local mais acessível, Nós, nos últimos anos, ali de 2019, nós tivemos muita dificuldade em relação ao local, lá em Marechal, e essa logística acabou atrapalhando, até a captação dos meninos aqui da cidade. E hoje a gente espera, com essa nova casa, ali próximo ao Mutange, onde tem a origem dos meninos, que muita gente já foi revelado ali, e a gente espera que nós possamos alcançar aí novamente sucesso no nosso trabalho da base. Olá, Mossoró, um abraço, sou o Júlio César Oliveira, da Rádio Pajuçara FM, seja muito bem-vindo ao CSA, que por um bom tempo ficou sem as categorias de base. Você chega para retomar esse trabalho. Gostaria de saber como é que vai ficar a questão de logística da garotada, se já tem time formado nas categorias de base, como vai funcionar esse trabalho, e que você apresentasse também a sua comissão. Um grande abraço. Abraço. E a comissão, começar pela comissão técnica, ainda não, até a gente tem conversado, a gente tem algo traçado, mas falta ainda ajustar alguns detalhes, e a gente esperava primeiro esse anúncio, do retorno da base, das atividades novamente, para até segunda-feira nós podermos anunciar a nova comissão, que vai trabalhar no começo de março. A intenção nossa é que os treinamentos, os trabalhos já se inicie logo no dia 1º de março, Essa é a nossa ideia. E em relação à montagem, em relação ao grupo dos meninos, ainda não. Temos alguns nomes, Esses 2 anos que a base ela esteve, a gente sempre fala em stand-by, A gente teve a oportunidade de participar de vários campeonatos amadores, as escolinhas estavam sempre em atividades ainda, e nós circulamos, nós conversamos com alguns meninos. Então já tem alguns meninos aí pré-selecionados, até porque ainda existe essa questão da comissão técnica, para poder avaliar, para podermos juntos trocar essa ideia, e nós definimos o melhor para o CSA. Esse será o nosso lema, Essa será a nossa meta, juntos, Bom de tudo isso, que nós vamos ter o apoio do Leandro Souza, o apoio do Ítalo, O Dr. Omar, já conversamos numa reunião no começo da semana em relação a esse apoio. Então, para mim, eu vou retornar novamente com mais apoio, com as pessoas me dando mais esse feedback, Então, eu espero que a gente possamos começar aí com o pé direito aí logo no começo de março. Marquinhos, bom retorno. Eu gostaria que você falasse, explicasse quais são as competições, como é que vai ser o calendário, E cada competição tem a sua faixa etária, vai ter uma comissão técnica, cada uma diferente da outra. Como é que vai ser? O que é que você definiu isso com a gestão do clube? Obrigado, Arno, pela pergunta, e pelas boas-vindas. Você é um cara que sempre acompanhou de perto o nosso trabalho e testemunha viva do que nós fizemos e que nós possamos fazer ainda, no CSA. Em relação a esse cronograma da base, já saiu a Federação Alagoana ela já colocou no sistema, no seu site, já enviou para os grupos. A primeira competição é o Sub-17, que se inicia agora já em abril. Nós temos até, agora, se eu não me engano, até o dia 20, 21, para poder fazer a inscrição já da competição.
E em junho é o sub-20, né? E para setembro, outubro, que começa o sub-15. A nossa intenção é trabalhar as 3 categorias, até para que não tenha cometemos o mesmo erro das outras gestões, que é em relação, por exemplo, chegamos no ano seguinte, aí nós vamos ter que fazer peneira, montar um time novo, sem ter essa escada, sem ter esse degrau. Então, assim, vamos preparar o sub-15 esse ano, para que no próximo ano ele possa ser a base do sub-17. O sub-17 desse ano, ele tem que ser uma base já para a Copa São Paulo em janeiro em 2023. Então, é dessa forma que nós já planejamos para traçar, né? A gente sabe que a cobrança vai ser muito grande por estar esses 2 anos ausente aí, mas eu acho que o principal objetivo é começar com o alicerce bem feito, uma boa estrutura que nós vamos ter agora, o local excelente para que os meninos, né, tenham essa logística adequada para que eles possam, né? E um diferencial, da outra época, é que nós vamos trabalhar a esse primeiro momento aqui, não vou dizer que, mas vai proibir alguém de fora, não, as portas vão estar abertas para todos, só que a prioridade agora será 90%, 99%, trabalhar com os meninos de Maceió e da região, pela logística, pelo começo do trabalho, que a gente também não pode ainda colocar toda a carga máxima aqui, para que possamos trabalhar algo enxuto e algo concreto para que os meninos possam aí ter essa oportunidade de vestir a camisa do CSA na base. Boa tarde, Ricardo Amaral, TV Gazeta. Mossoró, você citou aí a questão da peneira, né? E também falou que durante esse período ficou em stand-by, acompanhando, né, os meninos de escolinhas e etc. Existe uma previsão, então, para que esse início já tenha uma peneira, uma grande peneira? Como é que vai funcionar? Isso, tem sim. A gente já ia até fazer uma amanhã, mas como ficou muito em cima e tem alguns detalhes, principalmente da comissão técnica, aí nós precisamos definir, então nós deixamos essa semana para fecharmos a comissão técnica, né? Para depois que tivermos o grupo fechado, todo mundo definido, e a partir da segunda-feira nós lançarmos aqui no site do CSA, o site oficial, a nossa programação de avaliações, né? Nós vamos fazer avaliações Rio Largo, Messias, Porto Real do Colégio, Marechal Deodoro, e a principal será 2 peneiras que nós vamos fazer no SESI, no local onde nós vamos trabalhar, para que os meninos também conheçam a estrutura onde eles vão estar trabalhando aí, se Deus quiser, depois que for selecionado. Marquinhos, alguns dos jogadores que você praticamente trouxe para a base última do CSA foi praticamente para disputa de sub-20, que às vezes não vieram de outras categorias, como você tenciona, né, nesse projeto, começar do sub-15, sub-17. Mas alguns deram até certo, né? Foi o caso do Paraíba, né? Entre outros que chegaram, outros que chegaram até a atuar no time profissional, enquanto que outros, como o próprio Vitor, foram para outros clubes. Gostaria que você falasse desses jogadores até, para lembrar um pouco do que eles fizeram aqui no CSA recentemente. Foi até bom essa pergunta, né? A gente, naquele momento, a ideia, né, já que a base tinha que ter um começo, ninguém conhecia o meu trabalho ainda, e a gente precisava fazer um trabalho forte, que desse resultado. Resultado até porque as pessoas, às vezes, querem muito o título, né? Eu gosto de vencer, sou um cara vencedor. Mas, naquele momento, a gente tinha que fazer um time estourado, que a gente fala estourado no último ano já, né? Jogadores mais experimentados, até porque a gente precisava dar uma resposta ao torcedor. Opa, a base voltou e voltou forte, até que nós fomos campeões invicto, algo inédito aqui no futebol alagoano, né? Fizemos uma Copa São Paulo excelente e tudo. Só que naquele ano a gente sabia que era dessa forma, né? Aí foi o Vitor Paraíba, foi o Lucas Rafael, que está no São Caetano hoje, o Gessinho, então teve o Vital, o zagueiro. Então, se eu for selecionar aqui, daquele grupo do Sub-20, tem mais ou menos 10 jogadores que estão jogando. O Wendel, aquele time da Copinha, hoje estão todos empregados nos clubes. Então, isso mostra que o trabalho foi um trabalho bem feito, em cima de um foco. O planejamento hoje é diferente. Hoje é um planejamento com os pés no chão, né? Essa transição do Sub-15 para o Sub-17, do Sub-17 para o Sub-20, né? Teoricamente, um dos objetivos, né, dentro da reunião do planejamento é que esse ano nós não vamos pegar muitos jogadores já com o último ano de idade, até porque o campeonato que eles possam disputar é só o alagoano. Então, a gente sabe que quer preparar o time já para a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. É a importância de você ter uns meninos com 2 anos, 3 anos já, que é o 04, o 03, para que eles possam chegar já com um lastro maior de competitividade, né, de competições, para que ele possa chegar na Copa São Paulo preparado. Por falar em planejamento, né, a gente tem aí esse retorno da base e a conclusão ali do centro de treinamento do CSA que está previsto para esse ano.
Existe também uma perspectiva para que as equipes de base possam ir para esse novo centro de treinamento? Como é que deve funcionar? Como é que está esse planejamento também? Não, o ideal seria, né? Eu acho que desde que o doutor Omar se propôs a ser presidente, ele sempre falou desse desejo de dar todas as condições, né? Como ele sempre deu, lá desde que a gente estava em Marechal e tudo. Então, há esse desejo, mas a gente sabe que às vezes o tempo, e por isso que a gente já fez um contrato de 1 ano com o pessoal do SESI, para poder focarmos lá pela logística e tudo, né? Até porque a gente sabe que a prioridade hoje, o que gera essa cobrança, essa preocupação é o profissional. Então, a gente sabe que a prioridade será do profissional ao primeiro momento, assim que abrir o CT. Mas, pelo projeto, pelo planejamento e pelas conversas que nós tivemos com o Ítalo, com o Leandro e com o doutor Omar, a gente sabe que a base terá vez, terá estrutura e condições também de ir para o CT. Creio que não será no primeiro momento, por isso que nós fizemos um contrato de 1 ano lá no SESI, para que com calma, com tudo bem estruturado, a gente possa ir para a nossa nova casa. Como é que as pessoas vão poder fazer esse contrato, né? Saber como podem se dirigir, o horário, o local, né? Vai ter um telefone à disposição, será através de nós, né, que fazemos a imprensa, as redes sociais, será feita uma campanha nesse sentido já nesse primeiro momento, Marquinhos? Creio que sim, creio que a partir de segunda-feira, acho que a maioria dos meninos já tem aí o Instagram da base, né? Vai ativar novamente, nós vamos deixar um número de contato lá, e vamos colocar toda a programação bem definida, local, horário, data, telefone para contato, para qualquer dúvida que possa também tirar. Isso, então as avaliações é aberta para todo mundo, dentro da sua idade, do seu limite, a gente vai fazer um cronograma e uma programação bem elaborada aí para todos.